Eu me propus a um desafio de ficar uma semana lendo todos os dias por 1 hora. A ideia, basicamente, ela é totalmente sem interrupções e cronometrar ali 1 hora certinha e não fazer mais nada nesse tempo, apenas sentar e ler. Atualmente eu tô lendo esse livro aqui e eu tô com bastante dificuldade de dar andamento nele, de terminar. Eu preciso melhorar nisso, eu acho que esse desafio vai ajudar uma alavancada nisso. E também para registrar isso aqui com vocês e compartilhar a experiência, né? As dificuldades, o que foi bom ou ruim nessa experiência, enfim. Ontem eu já comecei, ontem à noite, tô amando ler livros sobre finanças ultimamente, eu não gostava e agora eu tô gostando muito. E eu tava na página 40 e aí eu coloquei 1 hora certinha de leitura e a hora que eu vi, eu já tô na página, vou mostrar aqui pra vocês, 121. E ontem eu comecei na 40, então em 1 hora de leitura eu pra ler muita coisa. E, cara, eu fiquei muito admirada, assim, porque eu tava conseguindo, sei lá, ler 5 páginas quando eu pegava esse livro, não tantas assim de uma vez. Eu não tô estabelecendo 1 hora específica do dia pra fazer isso, mas eu vejo ali no que eu tenho que fazer no dia a dia, a hora que dá pra encaixar, e aí tem que ser 1 hora seguida, né? Então, vamos ver hoje a hora que vai dar e como é que vai ser. Não vou criar muitas expectativas também, vou tentar ler com calma. Oiê, negócio é o seguinte, hoje é o 3º dia do desafio, terça-feira, e eu estou muito desanimada pra ficar 1 hora inteira lendo, mas eu tenho que seguir. Hoje tá sendo bem difícil, assim. Já terminei de trabalhar, e daí esse é o tempo que eu vou ter pra fazer a 1 hora de leitura hoje. Quartou, gente. Hoje eu acho que, se eu não me engano, é o 4º dia do desafio de leitura. E eu acho que eu vou acabar terminando o livro que eu tava lendo hoje. Então eu já peguei um outro aqui, que se chama Dinheiro Feliz. Eu tô muito na vibe de ler sobre dinheiro, sobre finanças ultimamente, então por isso que eu peguei um desse. E é isso, falando um pouquinho sobre a leitura de ontem. Ontem eu estava morrendo de sono. Eu consegui avançar muitas páginas de novo, eu acho que essa coisa de 1 hora faz a gente conseguir ler muito. Mas cada dia é um dia, né? E a minha dificuldade ainda é focar totalmente no que o livro tá passando. Eu acho que é esse livro que eu tô lendo, da Psicologia Financeira, que tem esse BOzinho. Vou começar o outro hoje. Provavelmente vou terminar o da Psicologia Financeira e vou começar o outro hoje. Talvez eu não termine, então é só uma ideia. Mas aí qualquer coisa eu vou começar amanhã o outro, mas eu acho que vai hoje. Terminei o desafio de leitura, fiquei aí lendo por 7 dias, 1 hora seguida todos os dias. E quando eu comecei o desafio, lá nos primeiros dias eu estava lendo esse livro aqui, terminei ele ali logo nos primeiros 3 dias, então foi muito bom. Aí depois fiquei confusa sobre qual livro ler depois, meio que me enrolei, comecei esse aqui, que é esse aqui, Dinheiro Feliz. Eu li mais rápido e ele tava meio que na mesma proposta desse, falando sobre finanças, dinheiro e tal. Então, gostei. Não terminei esse aqui. Eu achei que eu ia acabar terminando, só que nos últimos 2 dias de leitura, eu li muito devagar.
Eu não sei, eu tava muito rápida no começo, eu senti isso, que nos primeiros dias eu tava muito rápida, muito produtiva. Tanto que eu terminei esse livro, que eu acho que dá 2 desse aqui. Mas aí no segundo já tava um pouquinho mais travada e tal. E também os horários que eu fui ler nos últimos dias foram horários que não eram muito propícios, porque eu estava com muito sono, já era de noite, depois de trabalhar, depois de treinar, depois de fazer tudo. Então a gente fica mais cansado e começa a ler da sono, né? E, gente, uma coisa que eu fiquei impressionada com esse desafio de leitura, que foi o seguinte: eu tava nesse livro aqui já há um tempão, não conseguia dar sequência nele, não conseguia terminar ele de jeito nenhum. E uma coisa, assim, que é fato, gente, 1 hora passa muito devagar quando a gente tá lendo. Quando a gente tá nas redes sociais, quando a gente tá assistindo alguma coisa, quando tá fazendo alguma coisa assim, demora muito pra passar o tempo, mas 1 hora lendo é muita coisa, dá pra ler muita coisa em 1 hora. Eu acredito até que se a pessoa tem o hábito da leitura mais desenvolvido ali, lê mais rápido, ou se fosse até um livro de outro tema, que pra mim fosse mais fácil de ler e tal, eu ia ler ainda mais rápido, sabe? Porque 1 hora é muito tempo, você consegue ler muita coisa. E eu lembro, assim, que tiveram dias que eu falei, cara, eu já li demais, tipo, já tinha passado um monte de página. Eu falei, nossa, já tô assim, já tô há horas aqui lendo. Aí eu ia olhar no relógio, não tinha dado nem meia hora. Dos 60 minutos que tinha, não tinha dado nem meia hora. Então, assim, pra quem quiser dar uma deslanchada aí no hábito da leitura, fazer esse desafio de 1 semana e lendo todos os dias, 1 hora por dia, ajuda muito, gente, ajuda muito mesmo. Eu gostei muito do desafio. Eu achei difícil em alguns momentos, principalmente pelo cansaço, pelo sono, por essas coisas. Achei difícil a concentração em alguns momentos, achei difícil de absorver mesmo o que eu tava lendo ali, não só passar o olho. Mas, em geral, eu acho que deu tudo certo e foi uma experiência muito positiva, foi muito legal. Se eu ver que minha leitura tá truncada de novo e eu quero ser uma pessoa leitora, então, se minha leitura estiver truncada de novo, eu sentir que tá difícil, eu vou retomar esse desafio, porque eu vi que funciona, porque eu vi que realmente ajuda. Aí agora, né, eu quero achar outros livros de outros temas, porque eu tava lendo muito sobre finanças, agora eu quero outras abordagens, outras coisas. Pensei em começar a ler Clarice Lispector, porque diz que é muito legal, né, e tal, é muito profundo, é muito diferente dessas que dão dicas e coisas práticas. Então eu quero começar, mas não sei ainda se é o meu próximo passo ou não. Mas é isso, gente, vale muito a pena fazer. E se você tá com dificuldade de dar sequência, você começa um livro e não tá conseguindo terminar, talvez tentar esse desafio aí pode ser uma boa opção. Agora eu tô pensando em fazer outros desafios, outras semanas fazendo a mesma coisa. Mas pra começar, assim, eu acho que a leitura foi um bom pedido, porque eu estava precisando. E vamos ver qual vai ser a próxima semana aí de desafio. Ainda tô pensando, então, se tiver uma ideia, alguma coisa legal também que você acha que seria legal fazer, assim, um desafio de 1 semana, fazendo todos os dias, ou fazendo durante 1 hora, ou alguma coisa assim, também pode colocar aqui nos comentários, que eu vou adorar ver e talvez, né, fazer mesmo. Beijo e até a próxima!